Então, eu estava lendo as profissões, aí na escola os professores ensinam e os alunos estudam, etc. Use este vocabulário para escrever frases durante vários dias. Veja os exemplos. Muita gente trabalha na cidade grande. Os médicos cuidam dos enfermos. Os faxineiros limpam as ruas da nossa cidade. Os pedreiros constroem os prédios. Aí é aqui, ó, escrito. Como é que está escrito? Tá? D. História, reconte São Francisco e a Irmã Cigarra. Na aula de desenho podem ser feitos desenhos livres ou dirigidos com o tema das histórias. O 11º dia. B. Repita os exercícios dos dias anteriores e continue recitando o poema de São Francisco. C. Recorde as frases que escreveram e nunca se esqueça de lê-las no caderno e ou no quadro negro. Para os exercícios orais e escritos, você pode usar a história matéria que se segue, que chama A Vara Branca. Cristóvão viu que pela rua vinha um velho se aproximando. Seu cabelo e sua barba tinham um brilho branco prateado, seu casaco era desbotado de tanto ter sido lavado, e branca como a neve brilhava a vara que ele empurrava à sua frente. Ué, Cristóvão pensou, isso não é jeito de se usar um cajado. Estará ele brincando? E ele imitou o ancião, apontando com o dedo para o chão à sua frente. É como se ele estivesse procurando alguma coisa. É como se estivesse tateando com uma antena, tal qual faz o besouro. Será que ele não enxerga? A criança de repente se assustou. É mesmo, o velho é cego. E nesse mesmo momento, uma voz trêmula lhe disse: Olá, meu jovem. Sorrindo, o cego parou. Como você sabe que estou na sua frente? Perguntou Cristóvão. Senti seus passos rápidos e firmes. Também percebo que você é gordinho e desta altura. E ele mostrou que sabia, pondo a mão bem na altura do topete do seu cabelo. Você poderia me guiar para o outro lado da rua? Embora assustado, Cristóvão sentiu pena do pobre homem. Ele o pegou pelo braço e os dois atravessaram a rua. Mãe, venha cá. Está aqui um mendigo, ele é cego. O menino chamou do portão da casa. Pode dar para ele o meu lanche. E baixinho para a mãe que chegou. Sabe, mãe, ele percebe quando alguém está na sua frente. E ele adivinhou que eu era um menino. O velho que ouviu aquelas palavras respondeu: Para isso, me ajuda a minha vara. Talvez ela seja uma vara mágica. Eu sinto e ouço muito melhor que os outros desde que perdi a visão. A mãe ofereceu-lhe uma tigelinha com sopa. Que sorte a minha! A vara guiou-me ao lugar certo onde encontrei gente tão boa. Ele encostou a vara na cerca e se aprontou para receber o alimento que comeu ágil e rapidamente. Depois fez uma saudação com a mão, pegou sua vara mágica e, dizendo Deus lhe pague, seguiu seu caminho. À noite, antes de dormir, Cristóvão disse à mãe: Mas uma vara mágica não é branca, deve ser dourada, com fitas soltas coloridas e uma estrela na ponta. Branco é a cor da paz. Se ela não fosse branca, alguém poderia pensar que serviria para bater. Mas, mãe, por que ela era tão comprida? É que serve de mão prolongada, quando a pessoa não se quer abaixar para tocar o chão. Cristóvão exclamou rindo. É mesmo. E o martelo do pai e a sua colher de pau também são mãos prolongadas, e o machado e a enxada. E começou a imaginar o que faria se tivesse uma vara mágica. Continuação no dia seguinte. Então, aqui essa história é contada até aqui, mas a gente já pode ver que ele começa a falar de ferramentas, é outro assunto do terceiro ano. Ao mesmo tempo, no terceiro ano, você vai contando a história da criação do mundo
E aí, nessa hora, que começam as ferramentas, eu não vou lembrar do nome, do que está relacionado com qual, mas tem Tubal Caim, Jubal Tubal, que são os filhos de Noé. É. E aí, na verdade, é a história justamente do desenvolvimento da humanidade, quando a humanidade começa a conhecer o ferro, começa a fazer ferramenta, começa a fazer agricultura. E esse desenvolvimento da criança, não é à toa que o terceiro ano né, é o Rubicão e tudo mais, porque acompanha o desenvolvimento da humanidade. Então, no primeiro ano, a humanidade ainda está meio inconsciente, né, no mundo de sombras. Depois ela vem tomando contato com o tempo, quando corresponde a 8 anos. E quando chega nos 9, né, que a humanidade vem criando as profissões, né? Então, o desenvolvimento do ser humano acompanha o desenvolvimento da humanidade, né? E isso a gente faz na escola, sem dizer isso que eu estou falando, entendeu? Assim, a gente faz, né? Põe em prática isso, né? Porque sabe que nesse momento é onde a criança está se desenvolvendo. Bom, vamos lá. Diálogo. Pergunte. Quem conhece uma pessoa cega? As crianças vão de ter alguma experiência para contar. O encontro com o velho mendigo cego e a conversa de Cristóvão com a mãe no fim do dia poderiam ser repetidos em forma de diálogo. Peça aos alunos que repitam frases da história ou faça perguntas para que eles respondam. Pouco a pouco formam-se as frases para a escrita. O cego usa a vara branca, não, o cego usa a vara branca para andar, a vara branca é mágica, diz o velho cego. História. Faça com que os alunos recontem a parte da história, a vara branca que você contou neste dia. Então, você vê, aqui está final de ano, está correspondendo já a terceiro ano, aí, essa hora, você já pede para a criança recontar. Pode ver que até então não apareceu, né? É sempre professor contando. Agora já começa a pedir para a criança recontar. Ela já tem uma memória suficiente para ela recontar. E é bom que você faça esse exercício, né? Para a criança ir aprendendo a recontar. Então, o 12º e o 13º dias. B. Como no dia anterior, na dicção, relembre Valdir, versinho. Oi, fala. então, a gente começa a pedir para a criança começar a recontar no terceiro ano? Isso, Ou já no isso. primeiro, segundo, no Já, terceiro? já bem para frente, já para o terceiro. Acho que no segundo até já dá, mas no primeiro ainda não. Tá. Especialmente quando é a história alimento da alma, né? Porque tem as histórias que você conta durante a história de matéria, né? Mas aquelas que são alimento da alma é para ficar lá, sabe? Sem comentar, né? Sim. Bom, agora eu já mostrei isso aqui. A frase, o cego usa essas frases aqui. Não lembro. O cego usa a vara branca, acho que eu li e não mostrei. Então, o 12º e 13º dias, B, como no dia anterior. Na dicção, relembre versinhos com NH e LH. C, recorde a história. Pode-se recontar a parte da história, dramatizando o diálogo entre Cristóvão e o velho e entre a mãe e Cristóvão. Conte, então, uma parte do sonho de Cristóvão. Até aqui, não, aqui segue a história até o fim. Então, vem agora a história da vara branca. Então, você vê, não só reconta a história, como também dramatiza, né? Você pode pôr como personagem e tudo mais, né? Com essa história do sonho de Cristóvão. E agora vem a continuação da história da vara branca, mas eu vou deixar essa também para começar a aula da semana que vem, tá? Que já está na hora de
acabar, não vai dar tempo. E aí eu estou pensando, Flávia, da gente. Eu estava olhando no calendário, eu acho que dá mais duas aulas, dia 5 e dia 12 de dezembro, e depois 19 em diante, certamente não vai ter quórum, vai ter, né, assim, a energia É, já é em outra história. E a gente dá um recesso aí para retomar o ano que vem, mas eu estou pensando muito seriamente de ver se o ano que vem a gente lê o. A cara dela. Se o ano que vem a gente lê a arte da educação, sabe? Ele é um livro mais denso, mas é muito bom. Mas é muito bom. Vou até parar de gravar. ai, maravilhoso.